Medo de Deus. E aqui eu queria fazer um ponto que eu sei que vai vir muita pergunta também aí, né? Medo de Deus. Nós temos que ter medo de Deus? E qual a diferença entre medo e temor? Tecnicamente não tem nenhuma diferença. Há vários textos na Bíblia que falam medo e temor no mesmo sentido. Mas eu quero ler com vocês aqui um texto que também é conhecido, mas não nesse aspecto, da transfiguração. Jesus sobe no monte e lá ele se transfigura. E ele levou consigo os seus 3 mosqueteiros, Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos que iam sempre com Jesus. E eles estão lá e de repente, o Jesus que eles conversam todo o tempo começa a brilhar. O corpo dele começa a se glorificar, se transfigurar. O rosto resplandecendo como o sol e as vestes brancas como a luz. E ainda por cima aparece Moisés e Elias com ele. Até aí, o Pedro falou, uau, olha só Jesus aqui com Moisés e Elias. Ele toma a palavra e fala, Senhor, que bom estamos aqui. Se quiser, nós vamos fazer uns 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, um ambiente bem sobrenatural, um negócio que você não vê todo dia, mas o Pedro estava lá garantindo. Só que aí, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Outras traduções dizem, a ele ouvi. Quando desceu a nuvem e uma voz soou, você imagina como é que aquela voz devia ser? Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Isso significa paura total. Não é assim, ai que medinho. Morreram de medo. Por quê? Porque é a presença de Deus, um ambiente sobrenatural, uma voz no meio do nada falando. Então, a espiritualidade, o mundo espiritual, ele traz esse sentimento de temor, de medo. A transfiguração, isso aconteceu. Agora, então, me explica aqui uma coisa, pastor. Por que então a Bíblia fala que nós temos que temer a Deus? Acho que o Paulo André recebeu umas perguntas assim, né, filho? Recebi várias perguntas. É bom ter medo, né? Temos que temer a Deus. Meu Deus, Deus é para dar medo, não é para dar medo. Tenho medo do castigo de Deus. Medo do castigo. Então, essa é uma coisa. Vou ler só um texto aqui para você. Aliás, tem muitos textos falando sobre a palavra temor, né? Mas Jó 28 é um texto que se repete algumas vezes na Bíblia, o mesmo sentido, né? Falando do temor e dizendo que nós temos que temer mesmo. Mas disse ao homem, 28, Jó 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor é a sabedoria. Então, ter medo de Deus é sábio. Isso é repetido muitas vezes. Eu quero só que vocês guardem aí o Salmo 111. Salmo 111, que fala a mesma coisa no versículo 10, último versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse termo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o mesmo termo de Provérbios 1:7, famoso versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, começa com medo. Começa com temor. E esse sentido do temor é o sentido de respeito. É o sentido de reverência. Portanto, aqui vem um ponto muito importante. Você pode não ter medo de Deus, mas você tem que ter reverência a Ele. Não trate Deus como se fosse um igual, porque Ele é superior. Não trate a Deus como se Ele fosse o brotherzinho lá e que você pode falar qualquer coisa. Intimidade com Deus é diferente de desrespeito. Assim como você tem que ter intimidade com seu pai e brincar com ele e falar qualquer coisa para ele e pedir qualquer coisa, mas você não pode desonrar. Você tem que respeitar, porque ele é autoridade em sua vida. Deus é autoridade em sua vida. E essas pessoas que desrespeitam a Deus, que não têm temor a ele, vão um dia tremer nas bases,
assim como os discípulos já tremeram também, e muitos quando encontraram a presença de Deus. Então, temor e medo são coisas diferentes.